Oi, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje o papo vai ser daqui, gente, dentro do meu carro, né? Hoje vai ser um bate-papo bem legal. Depois que eu tirei a minha habilitação e eu comecei a dirigir, surgiu muitas perguntas de vocês quanto ao meu processo de habilitação, como que eu fiz para conseguir dirigir, se eu não tive medo, né? Houve bastante questões. E aí eu perguntei lá no Instagram se vocês achariam interessante, né? Eu vim contar um pouquinho da minha experiência, que talvez através da minha experiência eu ajude vocês, né? Quando eu tava no meu processo de habilitação, eu gostava de pegar algumas dicas, né? Pra quando eu fosse começar a dirigir, isso me ajudou muito, sabe? Algumas dicas. Então hoje eu vou dar as minhas dicas baseadas aí, né, gente? Na minha versão, né? Com a minha vida, né? A experiência que eu vivi, tá bom? E eu espero muito que vocês gostem, espero que a luz esteja boa, que o áudio esteja bom. Estou aqui na garagem de casa, né? E aí agora a gente vai falar um pouquinho desse processo, tá? Eu deixei uma caixinha de perguntas lá no Instagram. Se você não me segue, me siga por lá. O endereço tá passando por aí, @francampos92. E aí muitas de vocês deixaram as perguntinhas, mas antes de começar a responder, eu vou fazer um breve resumo de como que foi o meu processo de habilitação, tá bom? Então eu espero que vocês gostem. Vamos começar esse vídeo. Bom, gente, eu sempre tive o sonho, né, de dirigir, de ter essa liberdade de ir e vir, né? E depois que eu me tornei mãe, esse desejo aumentou demais. Porque assim, gente, por exemplo, né, agora não, porque o esposo tá desempregado, mas na maioria das vezes, né, eu que fico pra fazer tudo, né, levar as crianças na escola, buscar, levar no médico, tudo eu que fazia supermercado, e eu sempre estava dependendo das pessoas, né, então assim, eu levo as crianças andando, né, porém, quando tá chovendo, gente, faz muita falta ter um carro, e aí quando eu não dirigia, eu vi o quão me fazia falta, eu ia buscar as crianças, a gente acabava molhando, era bem complicado, sabe? A mesma coisa de médico, às vezes o médico era muito longe, eu tinha que pegar 2 ônibus e ainda andar bastante com as crianças. Então, assim, eu via que a carteira naquele momento, eu acho que tá com barulho, né, gente? Fechei as janelas do carro, gente, porque tá com muito barulho na rua, senão pode atrapalhar vocês me ouvir. Mas eu via que a carteira de habilitação não era questão de luxo, era uma questão de necessidade, né? A mesma coisa de igreja, então tinha às vezes que eu queria em algum trabalho da igreja e era longe, aí dificultava as coisas. Então eu vi que eu precisava dessa independência, sabe? E era o meu sonho dirigir. Então eu criei coragem, né? Fiz a minha inscrição, primeiro de tudo, né, gente? Eu andei economizando, né, para me poder realizar esse sonho, porque sim, gente, é um processo que gasta dinheiro, né? Então eu trabalhei bastante e aí eu fui poupando o meu dinheiro. E aí quando eu tinha o valor da carteira, eu fui lá, né, e fiz a minha matrícula e comecei na autoescola. Então, o primeiro momento você tem as aulas teóricas, né? E o que eu achei da aula teórica? Tranquilo, gente, super tranquilo. Se você prestar atenção direitinho na aula, no que o professor fala, a prova é bem tranquila, tá? Então, o que eu fazia? Eu prestava atenção nas aulas que o professor falava, anotava algumas coisas que eu achava interessante e em casa eu sempre dava uma revisada, né? Porque a autoescola eles disponibilizam para vocês um caderninho onde você pode fazer simuladão, né? Então eu fazia, gente, essas questões em casa, eu estudava mesmo, tá? E então, a gente fez, né, fiz a prova teórica, passei, graças a Deus. Não achei a prova muito complicada. A prova você só tem que ter mais atenção. Por quê? Porque tem algumas pegadinhas, né? Então, não é o que é uma prova difícil, ela só tem algumas pegadinhas. Então, você tem que se atentar a isso, né? Enfim, passamos pelo primeiro processo e eu tava super ansiosa para começar as aulas de rua, né? Eu fui, gente, fazer autoescola, eu não sabia nada. Eu não sabia nem ligar um carro. Nunca tinha feito nada. Realmente eu aprendi tudo na autoescola. É uma dúvida também que me perguntavam, tem como aprender a dirigir na autoescola? Se você nunca sabe, não é pior? Não, gente. Todo instrutor fala que é até melhor. Porque quando você aprende a dirigir, né, ou com seu marido, ou com seu pai, ou com seu avô, seu tio, seu primo, enfim, todos eles vão ter uma mania, né, que eles fazem no trânsito, uma mania de direção. E aí eles te passam essa mania. E talvez essa mania não seja legal, né, para que seja feito lá na autoescola.
Então, tudo que eu aprendi, desde o zero, desde o básico de ligar o carro, eu aprendi na autoescola, tá? Então, graças a Deus, eu peguei professores muito bons, sabe? Que eram professores calmos, que me passavam calma. Então, eu fiz as aulas, né? E assim, o pacote que você paga, você faz 20 aulas e aí você já pode fazer a prova. Então, foi o que eu fiz. Eu fechei esse pacote de fazer 20 aulas e aí eu fiz a primeira prova, né? Pra quem me acompanha aqui, primeiro vamos falar o que eu achei das aulas. As aulas eram bem tranquilas, tá? A dificuldade que eu achei maior, assim, foi em questão de fazer freio motor em alinhamento de ré. Isso eu achei mais difícil no início, tá? Mas questão de baliza, dessas coisas, gente, é muito fácil, sabe? Pelo menos eu peguei muito fácil a questão dessa prática, né? Na prática mesmo eu peguei bem fácil, sabe? E a única coisa, né, que a gente fica com dúvida na questão da marcha e tal, mas isso aí, gente, conforme você vai dirigindo, você vai entendendo o carro, você vai sentindo o carro, você vai ouvindo o carro, né? Enfim, então a gente fez as 20 primeiras aulas e aí eu fui fazer o meu primeiro exame. No primeiro exame, gente, eu tava muito nervosa, porque a gente fica muito nervosa, principalmente que muita gente bota medo, né? Fala que eles têm um limite de gente pra passar e que com certeza você não vai passar. Tem tudo isso, né? Então, assim, eu fui morrendo de medo, meu exame foi marcado 6 horas da manhã, eu levantei às 5, tava um frio, gente, pensa num dia frio, uma ventania, aí juntou o nervoso com o frio, batendo queixo, aquela tremedeira, foi uma loucura. Eu fui, se eu não me engano, a quinta a fazer o exame, né? E assim, é uma rua que fica vários carros fazendo exame, tem de outras autoescolas também. E aí, gente, todo mundo que entrava, pau. Eles nem iam pra rua fazer o trajeto, sabe? Ali na baliza mesmo, que agora é assim. Você faz a baliza primeiro e depois tem o trajeto, né? O percurso. E aí, gente, sabe? Todo mundo nem ia pra rua. E aquilo vai te dando mais nervoso. Você vê todo mundo sendo reprovado vai te dando mais nervoso. Aí, gente, entrei no carro. E assim, uma coisa que eu manjava muito, que eu fazia super bem, era a baliza. A baliza, eu tive aula, gente, com 3 instrutores diferentes. Os 3 instrutores, 4, gente. 4 instrutores diferentes. E assim, os 4 falaram a mesma coisa. O que você mais manja é a baliza. Sabe porque a baliza lá na autoescola, gente, é decoreba, sabe? Então é muito fácil, pelo menos eu achava. Então a baliza eu tirava de letra, gente, de letra. E aí fui fazer meu primeiro exame. Entrei no carro, dei bom dia e tal. Comecei a fazer meu exame. Aí, gente, eu fiz uma patetice, né? Eu fiz uma coisa que, meu Deus, eu não acredito que eu fiz isso. Eu esqueci de abaixar o freio de mão. Então, logo que eu liguei o carro e o carro tava com o freio de mão, na hora que eu comecei a tirar o pé da embreagem para dar ré, o carro morreu, né? Porque o freio de mão estava levantado. Aí nisso o instrutor, né, o examinador já falou assim: pode finalizar o seu exame, infelizmente não foi dessa vez, porque você esqueceu de abaixar o freio de mão. Gente, eu saí dali arrasada, chorando, sem expectativas, assim, eu me senti tudo que vocês podem imaginar naquela hora, porque foi, assim, um erro muito bobo, né? Uma coisa que, meu Deus, eu nem iniciei a prova, eu nem mexi com o carro, gente, e já fui, né? Já cortou meu barato ali mesmo. Vim pra casa bem triste, mas aí cheguei em casa e assim, gente, eu sou muito persistente em tudo que eu vou fazer, sabe? Tudo que eu pego pra fazer, eu falo, não, eu vou conseguir. Então, gente, eu saí do exame, eu saí chorando, tava arrasada. Eu saí chorando e já fui direto na autoescola pra me marcar o próximo exame. É assim que eu fiz. Eu não deixei minha peteca cair, não, menina. Então, assim, saí de lá, teve muita gente que zoou. Nossa, esqueceu o freio de mão, sabe? Gente da família, gente, né, de próximos, ficou me zoando. Mas eu não liguei, gente. Peguei, fui lá e já marquei o meu exame. Aí cheguei, por isso que eu tive aula com 4 instrutores diferentes, né? A primeira etapa que eu fiz as 20 aulas, eu fiz com um instrutor só, tá? Todo dia no mesmo horário, eu fiz com um instrutor só. Aí, quando eu fui marcar a prova novamente, a moça falou, ó, infelizmente, antes da data da prova, não vai ter vaga com o seu instrutor. Por quê? Eu queria marcar 3 aulas antes do exame, pra mim não ficar muito tempo sem pegar o carro. E assim, gente, tava muito acirrada as datas, sabe? E aí eles marcaram para 15 dias depois. Então pensa, eu ia ficar 15 dias sem pegar o carro e já fazer o exame? Então eu quis marcar 3 aulas antes de fazer o exame. E aí eles me passaram para outro instrutor. Aí eu fui com esse outro instrutor, amei o jeito que ele explicava. Ele mesmo me falou que eu estava pronta, que não era para me ter receio, que realmente eu sabia o que estava fazendo, que era só para me manter a calma.
E aí foi o que eu fiz, gente. Fiz as 3 aulas, né? E fui fazer o meu segundo exame. Aí no segundo exame eu fiz a minha baliza rapidinho, gente. O meu instrutor até falou, ó, essa aí pra baliza é super tranquila. E isso realmente sou muito tranquila na baliza. Claro, gente, tranquila sim, era uma coisa que eu me sentia firme pra fazer. Mas na hora que eu tava fazendo a baliza, a perninha, menina, tava tremendo assim, ó. A perninha da embreagem chegava a pular, sabe? Mas enfim, fiz a minha baliza e passei. Aí você tem que esperar todo mundo fazer o exame da baliza para depois começar a aula prática na rua, gente. Então isso dá um nervoso que vocês não fazem ideia. O dia que eu fui fazer o segundo exame, tinha umas 60 pessoas para fazer o exame. A rua estava lotada de gente. Enfim, fiz a primeira etapa e aí na segunda entra os 2 examinadores, um na frente, um atrás, e falou, pode começar. Aí eu fui. Aí logo ele já me pediu, a minha cidade, gente, é uma cidade de morros assim, entendeu? Não existe morro assim na minha cidade, o morro é assim, entendeu? Ele foi e falou assim, por favor, encosta ali e já faz um alinhamento de ré naquele morro pra mim, por favor. O morro, gente, era assim, né? Em pé. Misericórdia. E ele falou, faz o alinhamento de ré, eu fiz o alinhamento de ré, e aí eles pedem pra você parar no controle, né? E aí, gente, eu fui começar a fazer o meu controle, o moço já deu um grito comigo. Ele disse assim, tá vendo? Você não controla o carro, você usou o pé no freio. Aí eu falei, moço, eu não estou com o pé no freio, eu estou com o pé na embreagem e um pé no acelerador. Aí ele falou, você usou o freio sim, você perdeu o controle do carro. Pode voltar para o local do exame. Aquilo pra mim, gente, na hora que ele já falou comigo assim de uma forma mais, digamos, né, não educada, porque ele gritou comigo, ele me assustou. Pensa, você já tá tensa, você tá sendo examinada por 2 pessoas dentro do carro. Então já, né, já é uma tensa. A gente vai fazer o exame 6 horas da manhã. Eu fui fazer o exame, né, de rodar na rua, já era mais de 10 horas da manhã, gente. Então olha o tempo que você fica ali, né? Mas enfim, aí fui. Eu tenho a plena consciência, tá? Que o segundo exame realmente a pessoa foi desonesta comigo, viu? Porque realmente eu não usei freio. O meu pé, eu só tenho 2 pés, gente. Quem dirige sabe que para fazer o controle, né, você tem que estar com o pé no acelerador e o pé na embreagem. Ali você faz um controle, né, você vai achando o ponto direitinho para você segurar o carro. Então, eu tava fazendo alinhamento de ré, na hora que ele, né, eu tava apertando o quê? O acelerador com o pé na embreagem para não ir muito rápido a ré, né? E aí, na hora que ele falou para o controle, eu comecei a mexer ali o pé na embreagem no acelerador para me conseguir manter o carro. E aí ele falou que eu usei o freio. Eu não usei o freio, tenho plena convicção disso. Mas, gente, depois que ele fala e anota, não tem o que você fazer, minha filha. Não tem pra onde você correr. Não adianta, não tem recurso, não tem nada. Por quê? É a minha palavra contra de 2 examinadores. Quem que vocês acham que eles vão acreditar, né? Enfim, voltei pro exame, aí meu professor falou, não deu dessa vez. Eu falei, não, contei pra ele o que tinha acontecido. Aí ele falou, não é possível. Eu falei, sim, é possível, né? Eu não sou uma pessoa desonesta, gente. Eu não ia fazer uma coisa que eu não... falar uma coisa que eu não fiz, né? Então, realmente, eu, infelizmente, peguei uma pessoa que não era honesta, tá? Enfim, gente, saí dali chateada de novo, muito triste, mas ali mesmo eu já saí e fui pra autoescola de novo, gente, marcar o meu próximo exame. Liguei pra minha mãe, contei pra ela o ocorrido, falei, mãe, tô indo lá marcar o meu próximo exame. Minha mãe falou, isso mesmo, vai. Gente, se eu não tivesse passado, eu ia fazer isso até eu passar. Eu não ia desistir, não ia. E aí fui lá, marquei o meu outro exame, aí eles tinham pra dar 20 dias depois. Eu falei, pode ser. Aí ela falou, ó, só que não vai ter Não, aí ia ter 20 dias, né, com o instrutor que foi, com o meu professor. Aí ela falou, ó, só que tem um outro moço que dá pra você ter aula com ele. Aí você pode fazer o exame daqui 10 dias. Eu falei, não, então pode ser esse. Aí eu troquei de instrutor de novo, gente. Então eu peguei 4 instrutores ao total, tá? E aí fui, gente, fiz as aulas com ele. Aí esse moço, ele até havia estudado comigo, a gente se conheceu no carro, assim, né? Foi até bem bacana, que a gente lembrou do passado e tal. A gente estudou na mesma sala, olha como é que o mundo é pequeno, né? E aí fiz as 3 aulas com ele e ele me falou, nossa, você tá muito bem, você tá muito tranquilo, você dirige com calma, você tá controlando muito bem os pedais, você já consegue ouvir o carro. Então, assim, ele falou, você tá pronta, é só você manter a calma. E fui, gente, no terceiro exame, foi marcado no mesmo lugar, né? 6 horas da manhã e lá vamos nós. Aí fiz a baliza, passei, bonitinha. Fiquei até orgulhosa, minhas balizas, gente, ficava até orgulhosa, porque balizinha bem feita, viu? E aí, depois que eu fiz a baliza,
Aí eles, né, falam, aguarda agora, e ficamos aguardando. E aí depois entrou, né, os dois examinadores, e aí eu fui fazer uma coisa, gente. E assim, confesso pra vocês que, na minha cabeça, a gente já pensa o pior, né? Fran, o que você achou mais difícil, assim, na questão dessa coisa? Primeiro, dominar o psicológico, porque é muito estresse, gente, é muito nervoso, tá? Quando você é avaliado por outras pessoas, dá nervoso sim. Então, controlar o psicológico é a primeira coisa que tá muito nervoso. E a segunda coisa, em questão de direção, de dirigir, que eu achei difícil foi o controle, tá? Essa questão de fazer freio motor, né, alinhamento de ré, parar no controle. Isso eu achei um pouco, principalmente porque eu troquei de carro também, né? Eu comecei com um carro na autoescola e depois acabou trocando. Então isso aí interfere também, porque cada carro, gente, é de um jeito, a embreagem de um jeito, o acelerador é de um jeito. Tudo muda, tá? Tem uns que a embreagem é mais funda, outros a embreagem é mais alta. Então, tudo isso interfere na hora de fazer o controle, sabe? Mas, enfim, gente, aí quando foi na terceira, eu fiz. Aí fiz, né, tudo que ele foi falando, eu fui fazendo. Aí, na hora que chegou lá no lugar, né, aí ele falou assim, pode sair do carro, você aguarda eles entregarem o papel lá, se foi aprovado ou não, fora do carro. Aí, na hora que ele me entregou, gente, que tava escrito aprovada... Menina, você não tem noção. Eu saí pulando na rua que nem pipoca. Os meus 3 instrutores estavam juntos, porque eles estavam acompanhando outros alunos lá também, professores, né? E aí os 3 estavam em fileira, assim. Eu tirei até uma foto, gente, postei lá no Instagram no dia, sabe? Quer dizer, 2 dos meus professores estavam lá. Eu saí pulando de felicidade, sabe? E aquilo pra mim era surreal. Eu chorava, gente, eu chorava de alegria, porque pra mim era uma coisa... que, sabe, quando você não imagina que você vai conseguir, era isso, gente, era isso. Saí dali numa felicidade, liguei pro esposo, liguei pra minha mãe, contei no Instagram. Gente, parecia que eu tinha ganhado, assim, na loteria, né? De tanta felicidade. Já fui direto na autoescola, porque tem que ir, né, pra fazer um processo lá, pra chegar a carteira pra você. Enfim, gente, aí aquele processo tinha... terminado. E aí começa o outro processo, né? Que é o que a gente vai falar agora, que é as dúvidas de vocês. Mas antes de responder as perguntas, o que eu quero dizer pra vocês é: eu não sou melhor do que vocês, eu não sou melhor do que ninguém. E se eu fui capaz, vocês também são capazes, tá? Então, se você tem esse sonho de aprender a dirigir, de fazer autoescola, faça, né? Se você tiver medo, se você tiver receio, só vá. Né? Não deixe que o medo te paralise, não deixe que essa coisa de você pensar que não vai dar conta te paralise. Só vai, sabe? Só faça a sua parte e vai. E não desista, se não deu da primeira, tenta na segunda, se não der na segunda, tenta na terceira e vai fazendo, gente, até dar certo, tá? Aqui em casa eu passei de terceiro, o marido passou de primeira, minha mãe passou de quinta, cada um passou de um jeito, meu pai passou de segunda. Então, assim, não importa a vez que você vai passar. Eu até comentei isso com uma amiga minha, sabe? Ela tava fazendo e ela tava muito chateada. Aí ela falava assim, poxa vida, e quando as pessoas me perguntar o que eu vou falar que eu passei de 7ª vez, aí eu falei com ela, mas não importa a vez que você passou. O que importa é você ter sua carteira e depois você ter autonomia para dirigir. Então não fique envergonhado do que os outros vão pensar. Só faça a sua parte, tá? É um processo que sim, exige muito de nós, mas não é impossível, né? Se eu conseguir, você também consegue, tá bom? Enfim, depois disso tudo, né, a carteira chegou aqui em casa, fiquei super feliz, fui atrás de comprar o nosso carrinho, que é uma benção, isso aqui é presente de Deus na minha vida, e gosto bastante dele. O meu carro é um carro bruto, como se diz, né, gente, ele é um carro comum, ele não é completo, então ele não tem direção, a direção dele é antiga, é dura, menina. É direção dura. Eu estranhei demais, porque assim, os carros lá da autoescola, você virava eles, né, com o dedinho, minha filha. Essa aqui, você tem que, ó, tá com os muquinhos fortes pra virar, porque a direção dele é mais dura. Ele não tem vidro, ar, essas coisas, não tem. Ele é um carro mais, não é bruto a palavra, ele é um carro... Ai, gente... Ele é um carro, eu esqueci o nome da palavra. Tem o carro completo e o carro... Esqueci a palavra. Enfim, gente, então ele é um carro normal, ele não tem direção, né? Mas é um básico, é um carro básico, é isso, essa é a palavra. Ele é básico, tá? Ele não tem nada dessas... A única coisa que ele tem é trava, né? Trava de apertar de segurança. Tirando isso, menina, não tem nada, tá? No início eu estranhei muito a direção, achei ela muito pesada, mas depois que você vai dirigir, você vai pegando o jeito e aí é tranquilo. Agora vamos começar a responder vocês, né? Vou ver aqui, eu passei o print pro celular do esposo, porque eu gravo com o meu, né? Então vamos lá, vamos começar as perguntas aqui sem demora, tá bom?
Ó, a Jaqueline Silva 354, um beijo pra você. Ela me disse: Fran, eu tenho CNH, mas ainda sinto um bloqueio, um medo, sabe? Como você fez pra superar isso? Beijos. Então, um beijo pra você, Jaque. E assim, esse medo existe. Depois que a minha carteira chegou, que eu consegui o meu carro, a primeira vez que eu fui sair, eu saí de perna tremendo, com medo, pensando que, nossa, que ia dar um monte de coisa errada, como é que se eu parasse no morro, como é que eu ia fazer freio motor? Se eu não achasse uma vaga, como é que eu ia estacionar? E assim, né, a gente pensa só coisa ruim. Mas você é capaz, sabe? Então, assim, eu vi a necessidade. Eu pensei, poxa vida, eu lutei muito pra ter minha carteira, eu busquei, eu enfrentei, sabe? A gente passa humilhação, a gente gasta dinheiro. Então, eu falei, não, eu peguei a carteira pra me dirigir. Então, assim, dirigindo bem ou mal, errando ou não errando, eu vou, entendeu? E assim, muita gente fala, e as primeiras vezes, você sempre sair acompanhada ou não? A primeira vez que eu peguei esse carro, eu saí acompanhada. Eu fui no mercado com meu esposo, tá? Aí a gente foi junto e voltou. Depois disso, gente, eu peguei o carro sozinha já, tá? Porque a necessidade faz a ocasião, né? Então, depois disso, que eu saí com meu marido, eu lembro que foi num sábado, eu fui no mercado e voltei, né? Fui tremendo as pernas com muito medo. Aí teve um dia, gente, que acabou que eu fui levar, não sei se eu fui levar as meninas no médico, não sei. E aí não dava tempo de eu ir levar as crianças a pé pra escola. Já tinha passado do horário. Se eu não fosse de carro, eu não chegaria. Então o carro tava na garagem. Eu com pressa, as crianças de escola. Radar tinha prova. O que eu fiz? Liguei o carro e fui, minha filha. E fui, entendeu? Foi a primeira vez que eu saí sozinha. Aí eu fui. Aí nesse mesmo dia eu tinha que tirar uns xerox, sabe? De uns documentos que eu precisava de passar. Não sei, não me lembro, não recordo pra onde, gente. Da escola eu já fui direto no centrinho da minha cidade, pra vocês terem noção. Já enfrentei aquele trânsito, minha filha, e fui. Aí saí com as pernas tremendo, gente. Eu saía com medo de não saber o que fazer, de faltar alguma coisa. Mas primeiro eu respirava e começava. Então, eu comecei a dirigir aqui no meu bairro mesmo, levando as crianças pra escola, indo no supermercado, né? Até que teve um dia que eu precisei de trocar a placa do carro, porque esse carro aqui era de outra cidade. Então, eu precisava de trocar a placa, né, dele, porque ele tinha que ser passado pro meu nome, então tinha que colocar a placa daqui da minha cidade. Aí o que eu fiz? Tinha que trocar a placa. O emplacamento, gente, era num dos centros da minha cidade. Não era no centro, mas é como se fosse o centro, sabe? É um lugar muito movimentado, movimento de comércio mesmo, movimentado, lotado de sinal, carro pra cima e pra baixo. E eu fui, gente, deixei as crianças na escola e fui lá trocar a placa do carro. Fui com Deus e a coragem, entendeu? Enfrentei trânsito, enfrentei tudo. Na hora que eu fui fazer a placa, não tinha lugar para estacionar assim fácil, né? Eu tive que fazer uma baliza. Fui, gente, fiz as manobras, fui tentando e fiz, entendeu? Depois voltei para casa e fiz. Então, assim, eu acho que você tem que enfrentar o medo, você tem que ir. Com medo ou sem medo, tá? Porque se você for esperar esse medo, esse bloqueio sair de você, você não vai conseguir. Então, assim, o que eu te aconselho, pega no teu bairro, né? Às vezes o teu bairro não é tão movimentado, dá a volta no quarteirão. Se tem uma rua, né? Se a sua rua aí tem duas saídas, fica dando círculos na rua, só pra você treinar a direção, treinar a marcha, sentir o carro, ouvir. Então, isso tudo faz diferença, né? Então, é isso que eu fiz, gente. Eu fui com medo mesmo, e é porque era necessário. Eu precisava de dirigir, eu tinha que ter essa autonomia. E, gente, é muito mais fácil. Meu Deus do céu. Hoje eu resolvo as minhas coisas em questão de segundo. Antigamente eu dependia de outras pessoas, eu tinha que esperar, né? Ou senão eu tinha que pegar 1 ou 2 ônibus. Então, assim, hoje é muito mais prático. Então, se você tirou sua carteira e tem esse bloqueio, eu te falo, enfrenta o bloqueio e vai. Senta no carro, põe o cinto e fala, não, a Fran falou que eu tenho que perder esse bloqueio. Vamos embora. E vai embora, entendeu? E não ligue para isso que os outros vão falar, vai pensar, vai te zoar. Não liga pra isso, só vai. Quando eu comecei a dirigir, a gente era muito dura, né? Fica muito tensa no volante, você fica com os braços até armados, assim, ó. Porque você fica tensa, né? E aí as pessoas brincavam, né? Que tipo assim, que eu tava igual um robô dirigindo. Gente, não tava ligando, minha filha. Eu tava tão alegre que eu tava dirigindo que podia falar que eu tava parecendo, sei lá, qualquer pessoa dirigindo. Eu não tava nem aí. O importante é que eu tava dirigindo. Então, assim,
Pega seu medo e vai. Vai com seu medo mesmo. E aos poucos, até hoje, gente, eu sinto medo. Dependendo do lugar que eu vou, eu sinto medo, tá? Porque tem pouco tempo que eu tirei a carteira, né? Mas eu vou, eu só vou, tá? Então só vai, tá? Por favor, só vai. Tá, Bom, a Ivania Cambruz e Lago. Ai, gente, acho que é isso. Ivânia Cambruzzi Lago. Ela disse: você tem medo de cometer algum erro e te julgarem, debocharem e esse medo te bloqueia a dirigir? Então, não. Por quê, gente? Depois que, principalmente que eu comecei a trabalhar com a internet, eu tive que aprender a lidar com críticas, né? Com críticas construtivas, que é maravilhoso, e com críticas que é, né, zoação e tal. Então, a mesma coisa, isso eu apliquei na minha vida. Então, teve aquelas dicas, né? Aquelas dicas de, assim é mais fácil, assim é melhor. Então, né, o esposo sempre me dá dica, principalmente em questão de baliza, de estacionar. Ele sempre me dá uma dica, né? Então, assim, eu não tenho esse receio do que vão pensar do que eu tô fazendo, tá? Eu dou o meu melhor, né? Eu sei que eu tô dando o meu melhor e pronto, né? Então, eu não tenho esse medo, não. Se eu errasse, gente, se eu errar, errei. A gente erra na nossa vida todos os dias. Então, é um erro, né? E é com os erros que a gente aprende. Então, as primeiras vezes que eu saía sozinha, eu tinha aquele pensamento: mas se eu não achar uma vaga fácil, e se eu não conseguir estacionar, e se eu parar no morro e tiver que fazer freio motor, e se o carro morrer no meio da pista, o que eu vou fazer? E assim, você não deve pensar nessas coisas, né? Você deve fazer. Então, assim, eu nunca tive medo. Teve zoação? Claro que teve. Então, que eu tô falando pra vocês. Tinha zoação que eu andava, né, com o braço duro. Tem essas zoações, né? Igual eu sentia muita dificuldade pra virar o carro. Então, eu, né, tinha que fazer muita força, porque ele é um carro mais bruto. E aí, né, zoavam com isso. Mas assim, gente, entra aqui e sai aqui, né? O importante é que eu tava realizando meu sonho e tava o quê? Feliz da vida. Feliz da vida. Vamos pra próxima pergunta. Eu travo, não consigo dirigir. Tirei minha habilitação e não saio com o carro. Elaine _ Xavier Silva. Elaine, não trave, mulher. Saia, entendeu? É o que eu falei, começa dirigindo num lugar mais tranquilo, sabe? E vai fazendo, vai pegando. É o dia a dia, gente. Olha só, a autoescola, ela ensina a tocar o carro. Mas dirigir você vai aprender na vida, tá? Lá eles te ensinam o básico, te ensinam a passar a marcha, a direção, como controlar os pedais, né? A importância de olhar os retrovisores, né? Como que você aprende a olhar aqui o visor, se o carro tá precisando de quê e tal. É isso que você vai aprender na autoescola. Agora, aprender a dirigir é a vida. É você dirigindo que você vai aprender. E quanto mais você dirige, mais experiência você vai criando. Então, assim, perca esse bloqueio, você consegue, eu sei que você consegue. Se você conseguiu tirar a sua habilitação, você consegue tirar esse bloqueio, tá? Gente, a maioria das perguntas é essa questão de medo. Todo mundo falando que tá com medo, que tirou a carteira, mas tem medo, né? A Rogéria Barros, ela me perguntou: depois que você pegou a carteira, a primeira vez que você dirigiu, estava sozinha ou com o marido? A primeira vez eu estava com o marido, tá? Foi só essa vez, o resto eu saí sozinha. Sozinha assim, eu e as crianças, né? Porque eu sempre estava levando elas para algum lugar, tá? Bom, gente, a maioria das perguntas é essa questão de medo, né? A maioria de vocês... Essa questão de medo, a maioria de vocês fala que tirou a carteira, mas não dirige por conta do medo. A Patrícia S. Garcia me perguntou: Fran, seu carro tem direção hidráulica? Não, ele é básico, tá? Durinho sim, mulher. Eu pretendo colocar, gente, direção nesse carro para ficar mais fácil. Principalmente para fazer baliza, sabe? O carro com direção é outra coisa. Quando eu pego o carro da minha mãe em direção, gente, é muito macio. Nossa, é uma beleza. Esse aqui é mais durinho, mas graças a Deus por tudo, né? Graças a Deus que tem ele. Mas se eu tiver a oportunidade, eu quero colocar a direção nele sim, tá? A Atelier _ Mayra Sena, ela me perguntou: o que você faz em rua apertada com movimento de pessoas? Esse é o seu medo? Então, gente, assim, né, dá um pouquinho de medo, né, quando você vê moto, carro e muita coisa, e sinal e tal, claro que dá. Mas é atenção, né? Eu redobro minha atenção quando é um lugar assim que tem muito movimento. Eu redobro minha atenção nos retrovisores. Tô sempre olhando os 3 retrovisores. Na autoescola eles falam, né, que a sua cabecinha tem que ficar como se fosse aquele cachorrinho que a cabecinha fica assim. Porque sim, você tem que viver olhando os retrovisores. Principalmente numa via mais movimentada. Então o que eu faço? Eu redobro a minha atenção,
tá? E assim, que eu tô vendo aqui de pergunta, ó, eu já rolei aqui bastante o Instagram aqui pra ver se tem mais perguntas. E é isso. Aqui, ó, uma me perguntou, tenho vergonha se o carro morrer Tenho vergonha se o carro morrer, por exemplo, no semáforo. Acontece com você? É a Zange Menezes. Então, sim, eu ficava com esse receio no início, né? Mas aí teve um dia que o carro morreu. O carro morreu no semáforo, na hora que eu fui sair. Mas o que eu fiz, menina? Não fiquei apavorada, não. Eu fui lá, entendeu? Normal, né? Coloquei no ponto morto de novo, liguei o carro e fui, menina. E fui, entendeu? Então, assim, morreu, liga de novo, entendeu? Então, assim, gente, eu fiquei bem leve quanto a isso, sabe? Tem coisa que eu ainda tenho medo de... Mas igual, por exemplo, esses dias pra trás, Maria ficou doente, né? Aí eu tive que levá-la no médico, né? Aí normalmente o consultório que eu levo ela é no centro da minha cidade. Gente, eu fui pro consultório, eu tive que ir, né? Porque não tinha jeito, eu tive que ir mesmo. Então, o consultório era longe, né? A Maria tava doente. Falei, eu vou, entendeu? Peguei o carro e fui. Peguei um trânsito daqueles, mas muito movimento mesmo. Cheguei lá na rua do consultório, é uma rua que fica no centro. Ó, ferve. Aí eu falei, meu Deus, pra achar vaga. Será que eu vou achar vaga? Se eu vou balizar? A minha cabeça ficava, sabe, pensando mil coisas. Cheguei na rua do consultório, comecei a descer um morro bem forte. Comecei a descer o morro e olhando se eu achava uma vaga. Aí eu achei uma vaga, gente, entre um Celta e um Fiesta. Falei, tem que ser essa, porque não vai ter outra. Fui lá, gente, fiz as minhas manobras, né? Consegui colocar o carro, suei, menina, porque a gente fica com medo sim, fica com receio. Então assim, né, mas aí, né, fui pedindo a Deus, sempre que eu vou entrar no carro, a primeira coisa que eu faço é, Deus me capacita, me traz à memória tudo que eu aprendi, acalma meu coração e faz com que eu tenha atenção para fazer tudo que eu preciso para me ir e voltar bem com a minha família. Essa é a minha oração. Aí na hora que eu parei, que eu vi, eu falei, Deus, me ajuda. Aí comecei, menina. Fui lá, coloquei a primeira, puxei pra frente, tentei imaginar o que eu aprendi na autoescola, porque na autoescola você faz com cone, né? Eu sei fazer uma baliza na rua, é pior. Mas tentei fazer o que eu aprendi. Pus primeira, puxei pra frente, alinhei os retrovisores, né? Aí depois virei um pouquinho o volante, né? Meia lua. Coloquei a ré, dei a ré, fui olhando pra trás, vi. Beleza, depois coloquei primeira de novo, voltei o volante, aí fui fazendo. Gente, fui fazendo devagarinho. Era uma virada do volante, uma resinha. Parava primeiro lá, até eu encaixar na vaga. Consegui encaixar na vaga. Menina, quando eu encaixei na vaga, menina, como que eu me achei? Falei, meu Deus, olha a baliza que eu fiz. Eu fiquei toda feliz, gente, toda feliz. Levei a Maria no médico, saí do médico no horário de 12h30, horário de pico, criança saindo da escola, ônibus pra lá, vão pra cá, comércio. Uma confusão, menina. Peguei, entrei naquele coisa e cheguei aqui em casa, entendeu? E qual foi minha sensação depois? Nossa, ainda bem que eu fiz, ó, tô bem, entendeu? Então assim, gente, eu fiquei meio leve pra isso, sabe? Então, eu acho que pra estar com pressa, passa, entendeu? Eu tô na minha mão, eu tô no meu direito, entendeu? Então assim, sou super tranquila. Se o carro morreu, depois eu ligo de novo, né? Já aconteceu dele morrer outras vezes, gente, não em semáforo, mas assim, às vezes eu tô saindo, por exemplo, em mercado, né? A gente tá saindo do estacionamento do mercado, aí na hora que aí você dá a seta pra, por exemplo, entrar na rua. Aí eu dei a seta ali, quando eu fui colocar a primeira, que eu fui acelerar pra sair, o carro deu uma morridinha. O que eu fiz? Ponto morto, ligo de novo, bola pra frente, gente. Então assim, não significa que eu deixei o carro morrer, que eu sou uma péssima motorista. Então assim, eu fiquei bem leve quanto a isso, sabe? E assim, a necessidade. Hoje, quando eu consigo fazer as minhas coisas dirigindo, é surreal pra mim. Eu fico muito grata a Deus por Ele ter me concedido isso. Quando eu preciso de ir na igreja, que às vezes o marido não vai, ou, né, ou minha mãe não tá aqui, e eu preciso de ir, gente, eu pego as crianças, ponho no carro e vou, sabe? Eu tenho que ir no mercado, eu não preciso ficar esperando o marido chegar de algum lugar pra me levar no mercado. Eu só pego o carro e vou. Então, assim, isso pra mim é surreal. Essa liberdade pra mim é surreal. Então, assim, o conselho que eu tenho, não tem mais pergunta, gente. As perguntas que tem ali é só questão de medo. É gente que tirou a carteira e não dirige, é gente que tirou a habilitação há muito tempo e não dirige, é gente que tá no processo de habilitação, mas tem medo de achar que não vai ser capaz de dirigir. Então, assim, o que eu falo pra vocês é, vá com medo, tá? Eu tinha medo e ainda tenho medo, dependendo da rua. E mais uma coisa, gente, eu já fui até pro sítio dos meus pais dirigindo, viu? O sítio dos meus pais fica mais ou menos uma hora
1h20, 1h30, tá? De carro, né? BR, tudo bonitinho. Lá não é BR, né? É rodovia, que fala porque não... Enfim, gente, mas eu fui dirigindo, fui com atenção, fui devagar, né? E fui. Então, assim, cada vez que você vai dirigindo, você vai conhecendo mais o carro, você vai pegando mais habilidades, né? E é na prática que você aprende. Como em tudo na nossa vida, é a prática. Então, assim, o que eu dou de conselho pra vocês é que se você foi capaz de tirar a habilitação, pode ter certeza que você é capaz de dirigir. Então, assim, só começa, tá? Começa devagar, vai em alguns bairros que você sabe que é mais tranquilo, né? Se você tiver medo de sair sozinha, coloca uma pessoa do seu lado que você confie, né? Uma pessoa que te passa calma, porque dependendo da pessoa que você coloca do seu lado vai te deixar mais nervosa. Então você tem que pôr uma pessoa que seja calma, que saiba falar com você, que não te apavore, né? E vai fazendo aos poucos, tá bom? Mas não deixe o medo te paralisar. Vocês são capazes, tá? Eu não sou nenhuma super mulher, eu não sou melhor do que vocês e eu consegui. Se eu consigo, vocês conseguem também, tá? E eu ainda tenho meus medos, gente. Eu tenho medo, sim, de pegar um morro muito a pique e ter que fazer freio motor. Porque, assim, gente, infelizmente, alguns motoristas não respeitam, né? A gente aprende na autoescola que a gente tem que ficar 1 metro do outro carro. Aqui na minha cidade, eles não respeitam isso. Então, você tá ali no morro, você parou o carro, vem um outro e para aqui, gente, ó. Vem um outro e para aqui. Para aqui. Se o carro voltar um pouquinho, tem o perigo de bater, sabe? Então, assim, esse é meu medo. Eu ainda tenho esse medo de quando eu tô no morro muito forte, eu tô fazendo freio motor, de uma pessoa parar atrás e o carro voltar um pouquinho ou vir a morrer, sabe? Eu ainda tenho esse medo. Esse medo eu ainda tenho. Mas mesmo com esse medo, eu vou, tá? Eu vou. Então, assim, pensa nisso. Se você foi capaz de tirar a carteira, você é capaz sim de colocar em prática e começar a dirigir e realizar teu sonho de ir e vir aí, tá bom? É isso, minha gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo um pouquinho, que eu tenha ajudado vocês, tá? Mas é o que eu falo, é um processo que não é fácil, mas também não é impossível. E eu sei, né, que se você dá o seu melhor, se você prestar atenção, com certeza você vai conseguir fazer, tá bom? Muito obrigada pela companhia de vocês. Um grande beijo. Eu fico muito feliz porque vocês ficam muito felizes com a minha felicidade de eu estar dirigindo e eu estar aqui, gente, ó. Nesse volante aqui pra mim é surreal. Eu fico muito feliz mesmo, muito grata a Deus. E eu quero que vocês se sintam felizes também, tá? Então deixa aqui nos comentários a sua experiência com a habilitação. Se você já tirou e se você dirige, se foi difícil pra você, se você teve medo no início, se você tá no processo, se você já tirou, mas tem medo. Deixa aqui que a gente vai se ajudando aí nos comentários e compartilhando as nossas histórias, tá bom? Mas um grande beijo, não desista, enfrente seus medos, não deixa que o medo impeça você de alcançar os seus sonhos, tá? Beijo, amo vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau!